Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Bom dia, diletos ouvintes, que me acompanham através do WhatsApp, do Telegram e aqui em nosso canal. Abençoado sábado para você e toda a sua família. Que Deus ilumine a nossa caminhada, que possamos unir o nosso coração ao de Jesus. Iniciemos o nosso momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Vamos escutar o Evangelho de hoje, neste sábado, dia 20, na quarta semana da Quaresma. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Reflexão. As discussões em torno da pessoa de Jesus se intensificam. As opiniões são as mais diversificadas. Uns o consideram como um dos profetas. Outros dizem que ele é o Cristo. Discutem e discordam sobre a origem do Messias. Os guardas se encantam com sua pregação. Jamais alguém falou como este homem. Nicodemos, que havia conversado pessoalmente com Jesus, tenta protegê-lo com base na lei. As autoridades religiosas se vangloriam de não acreditarem em Jesus e olham com desprezo para os que admiram um profeta vindo de um lugar tão humilde, a Galileia. Amados irmãos e irmãs, que alegria poder novamente compartilhar com vocês a palavra de Deus, o Evangelho do dia. É uma alegria que brota em nosso coração, ao mesmo tempo também faz a gente crescer na espiritualidade, sobretudo nós
que somos o primeiro a ouvir. E no evangelho de hoje o povo fica desconcertado, provoca certas reações no povo, um povo que ao mesmo tempo parece acreditar que realmente é o Filho de Deus. Por outro lado, outros procuram colocar dúvidas a respeito de Jesus, da sua vida, mesmo tendo visto as suas obras, as suas atitudes. Ainda há divisões no meio do povo. Nós poderíamos até perguntar, de fato, quem é Jesus? Esta pergunta, inclusive, foi feita pelo próprio Jesus. Quem sou eu para vocês? O que diz o povo que eu sou? Amados irmãos e irmãs, este texto de João não nos oferece nenhuma palavra de Jesus, mas sim as consequências do que ele dizia. As suas atitudes estavam deixando o povo confuso. Verdadeiramente, Jesus Cristo é esse sinal de contradição que Simeão havia anunciado a Maria lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 34. A resposta dos guardas que pretendiam prender Jesus centraliza bem a questão e nos mostra a força das palavras de Cristo. Eles dizem: ninguém jamais falou como este homem. É como dizer, suas palavras são diferentes. Não são palavras ocas, cheias de soberba e falsidade. Porque somos sabedores que Jesus tinha denunciado as ações dos fariseus, chamando inclusive de hipócritas, pessoas que falavam, mas não praticavam. Colocavam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não eram capazes de carregar. Então, semelhante àquela época, hoje não é diferente. A linguagem de hoje, para muitos, é a linguagem de quem busca prestígio, melhores lugares, o poder para dominar os mais fracos. Muita gente que pensa só no dinheiro, no prazer, nos bens materiais, uma vida de vaidade marcado pelos modismos. É a lógica do mercado, de uma nova ordem mundial que pretende influenciar a cabeça de muitos hoje em dia, que divide a humanidade, a fim de que não aceitem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. E nós já estamos presenciando isto. Por isso que precisamos estar atentos aos sinais. E Jesus parece não ser mais tão necessário na vida de muitos hoje em dia. Até os próprios cristãos ficam em dúvida com relação à sua fé, à sua crença, à sua participação na igreja, porque hoje em dia somos tão bombardeados pelas informações, pela cultura, que nós corremos um sério risco hoje em dia. Porém, Ele é a verdade. O modo de falar de Jesus reflete esse fato. Jesus, ele falava a linguagem da caridade, que vai simplesmente de uma doação material. Não é simplesmente nesse sentido que eu falo, não. Porque no grego, ágape é no sentido de uma doação total de vida. Porque Jesus, certa vez, falou: pobre sempre tereis, mas a mim nem sempre tereis. E a Jesus, que é o nosso modelo, é que nós devemos imitar. Imitá-lo porque Ele é a salvação
para todos. Suas obras e palavras manifestam o profundo amor que sentia por todos os homens, especialmente pelos mais necessitados, pelos marginalizados. Nós, imitando e seguindo a Jesus Cristo, temos de empregar igualmente a linguagem do amor em nossas relações. Termos humildade, nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, como escreveu o Santo Padre Papa Bento XVI, Papa Emérito, na sua encíclica Deus Caritas Est, o amor caritas, sempre será necessário. Mesmo na sociedade mais justa, quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. São palavras do Papa Emérito. Então, amados irmãos e irmãs, no meio de nós também não há um consenso. No fundo, nós mesmos temos nossas dúvidas. O Evangelho não é para nos dividir. Quem divide é o diabo. Quem faz confusão no meio de nós para não acreditar em Jesus e assim a gente não aderir à sua pessoa é ele, é esta criatura que nos tenta, que quer afastar-nos de Deus. Veja como a tecnologia hoje em dia tem atingido milhões de pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem presas à máquina, se tornando muitas vezes robô. As relações vão sendo fragmentadas, as relações humanas, infelizmente. Mas o que Deus quer de nós é a unidade, que sejamos um. Jesus, que é a cabeça, e nós somos os membros, e nós devemos buscar esta unidade em Deus. Hoje as opiniões elas se dividem acerca de Jesus. Muitos estão se fechando nas suas dúvidas, na sua indiferença, até questionam a própria igreja, questionam nós, os padres, porque recusam aquele que pode trazer a paz aos corações e a união entre os homens. E para estar com Cristo é preciso estar cordialmente abertos aos desejos de Deus, à verdade de Deus, à luz de Deus. Então seremos capazes de acolher a Cristo em todos os momentos e situações de nossa vida. Mas sem humildade, nós não conseguiremos agir de acordo com o que Deus espera de nós. A única coisa importante na nossa vida é reconhecer a Cristo, encontrar-nos verdadeiramente com Ele e aderi-lo de todo o coração. Neste sábado dedicado a Nossa Senhora, invoquemos a sua presença maternal para que tenhamos um coração puro, semelhante ao de Jesus, para que o Senhor purifique nossas más intenções, paixões desordenadas, para que possamos configurar nossa vida a Cristo. Que esta meditação nos ajude também no nosso processo contemplativo, na vida, no mundo, para que estejamos atentos para não cair nas ciladas do inimigo. Que Deus nos ajude por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. E invoco a bênção de Deus sobre você, sobre sua família. Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom final de semana, uma santa quaresma e salve Maria!